Ele lê a página, eu faço a prece. Ok. 3 vezes 3 dá 9, 90. 90. Página 90. Reparemos nossas mãos. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Mateus, capítulo 8, versículo 3. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para dentro. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares, escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem, generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento, tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se, abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria, de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras. Mãos que ocasionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agigantam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para consolidá-la em disciplina e proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras que amaldiçoam, que envenenam, que cultivam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos assim que a força da vida estendemos as nossas mãos. De novo. Reparemos assim que aqui, forças da vida, estendemos as nossas mãos. Jesus, o Divino Mestre, passou no mundo estendendo-se um auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e apagando, aliviando o corpo enfermos e levantando almas caídas, e para mostrarmos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Emmanuel. Mestre Jesus, amigos espíritos, que todas as semanas estão conosco, ao nosso lado, para os estudos da noite de segunda-feira. Mais uma vez nos encontramos aqui, reunidos, com a mesma intenção. A intenção de estudar, de adquirir conhecimento e de refletir profundamente sobre cada uma das palavras, frases, citações, sobre as perguntas, as respostas, os questionamentos. Sabemos que somos frágeis, que somos pequeninos e imaturos. E pedimos a ajuda de cada um de vós, com as nossas mãos estendidas na vossa direção, buscando um encontro que nos fortaleça e nos ajude a prosseguir com vontade firme, pois que a luta que travamos dia após dia conosco é muito difícil. Precisamos nos vencer a cada instante e temos um inimigo importante que somos nós mesmos.
Então nós pedimos que nesta noite estejam conosco e nas próximas, nos auxiliando a entender melhor os procedimentos da nossa vida e como podemos mudar cada um dos nossos passos na direção da evolução e do progresso. Fiquem conosco nesta noite, nos ajudando a refletir a todo instante sobre tudo o que acontece ao nosso redor, conosco, com as pessoas que nos rodeiam, com as coisas que o mundo nos mostra todos os dias, através dos mais diferentes canais. Que a paz esteja com todos, agora e sempre, e que o nosso estudo transcorra na maior paz e tranquilidade. Graças a Deus. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa, Fran, Jorge, Consuelo. Boa noite, seu Roberto, Elisa. Elisa. Boa noite. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje é a libertação, né? Nós estamos no capítulo 3, logo no início dele, na segunda folha, né? No livro velho é página 40, tá? E tá, o instrutor tomou-nos à frente juntos, tá? No livro que eu tenho é página 41, que acho que é a edição nova, é igual a minha. Página 41, mesmo parágrafo. O instrutor... Podemos? Por mim, pode. Podemos? Então vamos lá. Podemos. Deixa eu ajeitar só aqui o negócio. Lá, eles já tomaram notícia da qual vai ser a missão deles. Agora vão se aprofundar, começar a missão, né? Vão se aprofundar agora, vão receber uma visita aí para dar continuidade à missão, o início da missão, que é o livro. A missão deles é o livro, tá? Então, libertação, capítulo 3, entendimento. O instrutor tomou-nos à frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa. Passou-nos com bondade. Chegou o momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se apostos a outra comissão. Uma vez, entramos sem defesa. Soube de imediato que outro grupo, constituído, aliás, por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para as esferas mais baixas. Continua. Mas um lugar onde vai haver materialização de espíritos, tá? Por isso que eu falo todas as questões dos doadores fluidos sublimados, porque pelo que nós vamos ver aqui, a gente sabe, por exemplo, no nosso lar, geralmente esses espíritos vão ter no Instituto, né, na Ministério da União Divina, né? É onde vem esses espíritos assim, mais elevados, né? Mas é interessante quando a Luiz faz que eu coloquei aqui duas irmãs ali, e elas estão em serviço nas esferas mais baixas. Nós vamos entender isso aí, tá? Mas isso aí depois é que vai começar realmente a história que nos interessa mais. Mas isso aqui é muito interessante, né? Porque muita gente dentro da doutrina espírita não sabe sobre essa questão mediúnica na parte espiritual, principalmente materialização, né? Mas vamos lá. Alguém aqui comentar? Vamos embora. Deixa eu falar só rapidinho.
É porque algumas pessoas não estudam a obra do André Luiz. Porque lá no livro dos médios, o Kardec não aprofunda. Se a gente observar direitinho, ele não dá, assim, relance. Mas isso, né, eu também tinha minhas dúvidas. O que me abriu os olhos, né, em relação, quando a primeira vez que eu li lá não sei se é o Obreiro da Vida Eterna, no Mundo Maior, eu confundo um e o outro, que o Asclepio, né, materializou-se lá. Aí eu comecei a aparecer para... E deixa eu também, ainda vou colocar alguma coisa. Nas reuniões também de desobsessão, às vezes não, quase sempre, essas reuniões, elas realizam-se também por médios, né? Ou puxa o pessoal que está encarnado, e tem o pessoal que foram na Terra médios e trabalham nas reuniões específicas para ajudar esse pessoal aí. Desculpa aí, talvez não seja o assunto Não, que aqui vem de encontro a Dona Matilde, né? Que é a Matilde, a Margarida, é mais que a Matilde, a mãe do Gregório, se eu não me engano. Mas é só isso. Por isso que encontra-se essa dificuldade. A grande vantagem das casas espíritas, como aqui o Marco Aurélio, reiteradas vezes, coloca isso. Né? O pessoal descarta a obra do André Luiz, aí ele brinca, né? Por isso que vai chegar cego do outro lado. Eu disse, ih, rapaz, tô com a olho. vamos lá, isso. Tem jeito mesmo. Peraí. A internet aqui ainda continua caindo toda hora, tá, gente? Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhantes aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, as saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médios de materialização em nosso plano, se alinhavam, não longe, em número de 20. Continua? Não, o que eu acho interessante aqui, me lembrou lá, né, a energia adiante. Essa energia começa na maior fonte aqui no nosso planeta é o Sol, né? Agora eu fico pensando aqui, desculpa a minha ignorância, tá? Essa energia, de acordo com o comprimento da onda, né, vai se transformar em vários raios, que o gama, o instrutor gama que estava lá esperando isso, né, quando eu li isso, até comecei a rir. Deve ter o instrutor gama, o instrutor infravermelho, o instrutor raio-x, né? Cada onda, né, comprimento de onda, vai formar um raio desse. Agora, a minha ignorância é como eles, né, vão usar os doadores. Né? Eles vão receber essa energia, vão logicamente transformá-la também com alguns elementos seus. É isso que né? Eu fico olhando o livro, tem muita coisa que eles botam aqui, mas eu não entendo. Talvez aquele Paulo Frutuoso, é Paulo Frutuoso mesmo, o nome aquele lá do Frei Luiz, talvez. Legal, né? Deve ser muito interessante. Ou alguém sabe, eu não sei. É uma opção. Ele, Paulo Frutuoso, eu conheci ele quando fez residência aqui no Hospital Mário 3. Ele era cirurgião. Ele escutava muito balde. Aí eu saí dali, fui lá para o INCA, nunca mais eu vi. Saber que ele estava. Porque ele lidava, se eu não me engano, acho que o doutor Geraldo Totti, o doutor Totti trabalhava na radioterapia. E tinha, antigamente, eram umas pastilhas de sede,
E essas pastilhas eram assim, partículas pequeninas de raio gama. Até a esposa do Celso Martins, na época, foi lá fazer um tratamento. Ela tinha um câncer de endométrio, né, na época. Então, quando eu li também, eu falei assim, eu acho que esse Gama deve ser o inventor desse troço aí. É o raio gama. Não, o instrutor gama deve ser o cara que fornece o raio gama, né? Exato. E ele, o Paulo César Portuoso, conheceu o Dr. Geraldo Toste, que era ligado à radioterapia. E, além de ser médico, ele era, se eu não me engano, formado era físico. Né? Aí eu não sei, né? Físico. Conhece do assunto. Bem, de acordo com... Né? Mas aí deixa eu só citar um detalhe. Aqui na ambiência espiritual, quando a mãe do André Luiz, quando veio lá da onde ela mora, que não é um lugar qualquer, ela chegou e foi para um transformador lá. Ela deixou lá a propriedade perispiritual dela e adaptou usando os recursos nossos aqui da atmosfera nossa, vamos dizer assim, tudo modificado, e revestiu o perispírito para conversar com o filho. E ninguém, né, eles são disciplinadíssimos. E o André Luiz também, quando foi, ele deixou algo daqui, passou no transformador. Ele está colocando aqui os doadores de energia radiante. Isso é energia radiante, quer dizer, radiante e radiativo. Né? Médios de materialização do nosso plano. Para mim, esse pessoal aí, tá? Entra no transformador desse, se preparando, eles pedem a gente aqui para ler, para a gente melhorar nosso padrão vibratório, alimentação e etc. e tal. Eu não sei se eu estou de acordo, porque eu também sou ignorante no assunto. Mas eu estou tentando aliar um ponto ao outro, o que eu li e o que eu entendi. Se eu estiver errado, por favor, é o que eu mais ou menos tenho assim de lucidez. Porque eles alinhavam, quando se coloca, se alinhavam não longe, em número de eram 20 criaturas. E essas criaturas foram médicos que esteve encarnados. Para poder exercer isso lá. Lembra da Luciana, que era uma médica vidente? É. Isso é muito, muito bom a gente saber disso, né? Que existem médios também trabalhando muito lá, né? Muito mais que aqui, talvez, né? Muita gente. Alguém mais quer comentar? Vamos embora. Comovedora a partitura soou. Argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente caracterizado na instituição, mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa, brilhante, adensa-se em derredor. E pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina que, em forma de auréola, lhes ornavam a cabeça. Então, que eu tenho essa indizível serenidade, viu? As mulheres aqui do grupo devem estar próximas a isso também, acredito. Tá bom. Então é isso aí, mas esse caso aí é um caso à parte, mas vamos embora lá, né? Vamos embora lá. As duas moças, que formavam a comissão de serviços estranha à nossa, avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se genuflexas. Mãe querida, exclamou uma delas, com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. Ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida
É um fogo que consome o coração. Auxilia-me, não me deixes perder este doce e divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto em rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer nos turbilhões do abismo? Desejando tal. A gente vai ver uma coisa aqui, né? O Jorge está falando do fogo da mão do André Luiz, né? O André Luiz ganhou de prêmio, né? De lá do Estado. Então a gente vê, né? Uma vez eu fui ver uma palestra com um cara lá no Verdade de Amor. Um cara que escreve, um mineiro, escreve muito livro sobre educação. Acho que é Walter. Eu não estou lembrado. Walter Borges, um negócio assim. E ele falou lá durante a palestra, olha, vocês que ainda não conhecem o Chico, pega o ônibus aí, vai para lá final de semana, e depois que ele desencarnar, vai ser difícil falar de jogo com o Chico, tá? Porque esses espíritos geralmente são muito ocupados, estão num ambiente muito melhor que o nosso, as nossas vibrações não chegam até lá, vamos depender disso aí, de chegar até nós. Ou a gente melhora, ou ficamos na nossa parte. Eu me lembrei dessa palestra, né? Muito interessante que ele fala. Está vendo aqui, as meninas falando, né? Há muito tempo aguardamos esta hora. No livro também, Os Mensageiros, nós vimos aquelas meninas que, né, que estavam no curso de serviço lá, que ganharam um prêmio de ir visitar o nosso lar, estão lembrados? Antão Paz, né? Era Antão Paz? Hum? Não, apaga, não é não. É o livro Eu mensageiro. Aquelas falei meninas. da Mansão Paz, não. Então, a gente tem que realmente, né, pensar nisso. Às vezes nós vamos pensar como encontrar e tal com alguém. Se vocês se encontrarem comigo, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O negócio não tá bom pro lado de vocês, não, tá? Chegar lá do lado, encontrar comigo, não vai tá bom, viu? Preste bem atenção. Ai, ai. Deixa eu comentar. Você vê como paira, às vezes, a ignorância, e muitas pessoas falam certas coisas, né? Achando que nós, né, o pessoal do nosso meio, desencarnou agora, aí vem da comunicação imediatamente, vem falar. Eu não acredito muito, não. Hoje não. Hoje eu não acredito, não. Eu tenho, assim, meus reveses. Porque o caso de Dionísio também, no livro Missionário da Luz, tá, né? O Alexandre diz, ó, eu não concordo não, mas o Clementino, o pessoal lá queria, porque queria, deu ruim. Então, aí vamos falar assim, algumas exceções, como esse senhor, você acabou de falar, esse senhor lá no Unidade de Amor, olha, o Chico, quando for, ó, igual do todo dia, só tem capaz, só irradia, só esse pessoal de Valdo Franco. Walter Barcelos. Walter Marcelo. Agora eu me lembrei. Então, aí, Isso aí. O negócio é, né? A gente não pensa que vai chegar lá, ver o doutor Bezerra, né? Maria de tarde vinha, quer tomar um cafezinho lá em casa, né? Aquela chá com torrada, assim. e às vezes a mãe, nossa mãe, pode ser minha mãe, a sua mãe, ou a mãe da Elisa, ou da Consuelo, do seu Roberto, já está para lá de Marrakech. A gente chega do outro lado achando que vai encontrá-la, é ruim, vai ter que esperar até ela passar por um transformador desse aí, para modificar a perispírito, com ordem de cima, para chegar para a gente. Aí a gente começa a chorar. É mais ou menos isso, tá? Né? A banda não toca muito assim, não. É complicado. Alguém mais quer falar? Então vamos embora. Desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos
acrescentava em pranto, de conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou. Temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscamo-lo em balde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que por onde passam vampirizam as criaturas. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos, de que se desvencilha facilmente, e se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco. Gesticula esmo, colérico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaça, repelindo-nos as sugestões e a presença. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. São situações que isso aqui é muito bom a gente ver. Nós já passamos por isso, vamos passar por isso também, né? Mas o interessante fala aqui, né? Na zona de serviço em que a tua bondade me situou. Tá? A mamãe aí arrumou, né, um empreguinho delas lá, um trabalho para elas, né? Logicamente é o que era mais necessitava, né? Então a gente está vendo um monte de coisa aqui, né? O esforço dela, o esforço da mãe, né? Um espírito aqui rebelde, tudo nós vamos encontrar também. Então essa parte, essa aqui quando a Luiz botou aqui, que não tem muito a ver com o outro caso, mas é muito interessante mesmo, né? Como, né, reage aqui esse espírito. Então, a gente estava falando do negócio da materialização e comentou, né, acho que o Jorge falou sobre a questão da mediúnica, né, da sessão mediúnica. Né? Se não foi, vamos comentar aqui. Esse espírito aqui, não adianta levar ele para uma mesa mediúnica. Esse papai aqui dessas mulheres. Não tem. Não vai resolver em nada, porque ele não quer. Né? É aquela questão do né? Você quer parar de beber? Né? Vamos te ajudar. Você não quer? O problema não é nosso, é teu. Né? O problema é nosso. Se você não quer parar, o problema é teu. Né? É muito. Isso aqui é interessante. Cada um tem seu tempo, tem sua hora. Né? Mas o trabalho continua. Então, vamos ver. Alguém quer como falar? Então, aqui também, como você falou, o preto para as filhas. A segunda, olha as questões da obsessão que ela continua. E ele usa mal o arbítrio dele, né? E ele deseja continuar sintonizado com essas entidades. Aí, onde algumas pessoas acham que em reuniões desobsessivas, os problemas serão resolvidos em uma reunião, 2, 3, 4 reuniões, a caso de caso. Às vezes, um processo obsessivo é mais de um ano, é um tratamento incisivo. Você tem pacientes aí que frequentam consultório psiquiátrico que leva um tempão com tratamento, que às vezes não encontra solução. Aí encontra alguém sempre no caminho e diz assim, procure sempre espírita. Aí a criatura começa a melhorar. E os medicamentos convencionais só minimizam, né? Solucionam. Trabalho, é isso que a gente fala. No plano espiritual, esse trabalho é longo. Quando chega na casa, já está mastigado. Raramente um espírito é pegado de primeira e colocado na casa. Isso é muito raro, porque a maioria, quando está nesse estado que eu estou falando, nesse estado aí de rebeldia, quer assim, não quer. E aí? A gente é assim. Nós somos assim. Né? A gente não quer uma coisa. Então, você está dizendo que, por exemplo, se eu for procurar uma ajuda numa casa espírita, porque eu não estou, digamos assim, sei lá, briga ou qualquer coisa parecida dentro de casa,
você sente que o negócio não está bem, mas você vem orando há muito tempo. Quando você chega na casa espírita e você consegue falar com esse espírito obsessor, ele já foi tratado, ele já foi não é amaciado, não é isso que eu quero dizer, mas ele já foi acalmado, né? Isso. Para ele chegar lá e conversar e dizer o porquê de que ele está atrapalhando todo né, o conglomerado de uma casa, de uma família, de uma pessoa, ou seja lá o que for. Seria isso, então. Até esse espírito chegar lá, muito trabalho foi feito lá em cima, né? Antes de você imaginar que ia pedir um dia, olha só que eu estou botando uma situação bem. Os espíritos protetores teus amigos espirituais, eu estou falando você porque estamos dando um exemplo, né? Eles já estão trabalhando isso aí. Já estão trabalhando. Quando chega a te atingir mesmo, que você vai começar a oração, vai tal, depois vai pedir o auxílio, esse espírito já está sendo trabalhado há muito tempo, até chegar lá na mesa mediúnica. Não chega na primeira, não. Bora lá, tu tem que conversar, vamos resolver isso. Não é assim, não. Fran, fazer uma analogia, você não falou do emprego que deu aqui as duas, as filhas, né? Então, olha, e o terceiro ponto, que eu falei duas, e o terceiro ponto, elas são intermediárias, porque a mãe está lá em cima não pode atuar, quem atua é ela. Elas são... Quando abrir a janela, eu estou fazendo uma comparação do que a conselheira disse. 6 anos já, né? Porque você está comentando, eles estão sabendo de tudo, porque tem os elos. Aí os benfeitores já estão trabalhando, porque quem sinalizou o encarnado, digamos, foi a Consuelo, que fez a prece. Então já identificaram a situação e vão trabalhando. Tem um Aí livro esse espírito tenta, os espíritos, os mentores, tenta esclarecer esses espíritos, né? Esses obsessores, que não é por aí o caminho, não é por aí que eles vão resolver. E quando eles começam a aceitar a ideia, é que ele é levado à casa espírita para falar com um atingido, uma coisa. Tá? Entendi. E aí chega num ponto importante, que a Consuelo falou, são levados à casa espírita. Entendi. Tem aquele ponto importante. O indivíduo vai lá, mas durante o dia ele já diz palavrão, já brigou com a vizinha, já brigou em casa, e chega lá de noite, não vai conseguir com tanta facilidade que esse espírito seja dominado, porque ele mesmo não participou, não providenciou que isso acontecesse, né? Tem isso também. Tem isso também. Aí já a parte, né, nossa, né, totalmente. Exatamente. É o que nós dizíamos. Os espíritos vêm conosco até o portão, nós subimos, ele fica sentadinho naquele banquinho que tinha aqui na porta do centro, esperando nós sairmos, que é para nos acompanhar de novo. Porque a gente está ali... A festa começa. Exatamente. Ou vai assistir o futebol, quer assistir o futebol, quer que o trabalho acabe rápido e tal, e aquele que vai lá pedir, botar a mão na mesa, pô, será que depois que eu puser a mão na mesa eu não vou poder sair, não, é? Mas então esse trabalho pós você conversar com esses espíritos obsessores e né, tentar, né, que eles sigam o caminho dele, você tem que continuar esse trabalho de oração, de pedido, de esclarecimento, de estudo, para ele poder ver você mudando e ele mudar também, né? Também isso. De mudanças, né? Esse é o principal. Não, o grande trabalho nosso é essa mudança, porque no momento que você começa a se modificar, né, teu padrão vibratório vai aumentar, né, os seus pensamentos também vão fluir para o bem, etc. Quer dizer, o próprio espírito vai ter dificuldade ou de te acompanhar ou vai mudar contigo. Vai mudar contigo. Esse que é o grande, né, é mudança. Nós temos que, né, nos melhorar. Me diz uma coisa, Fran, por exemplo, quando ali no Maria Vaz, um exemplo,
Quando essas pessoas iam lá, colocavam a mão na mesa e os médicos que estavam na mesa, essas pessoas, elas acabavam, entre aspas, sendo levadas até o Maria Vaz, porque um trabalho já tinha sido feito espiritualmente para elas, para esse obsessor, né, para esse espírito revoltado, conseguir também um caminho melhor, né? Bom, Os dois são há orientados, entre aspas, e ir para lá, né? há dois detalhes. Os espíritos que iam lá, às vezes, não era para aquele que botou a mão na mesa. Eles eram levados lá justamente para ter, né, o esclarecimento. Tá? E às vezes era para quem botou a mão na mesa. Mas se Aquelas pessoas que estavam quem botou a mão na obsediadas. mesa, entendeu bem? Servia para todo mundo isso também. Tem esse detalhe. Então, essas pessoas não pararam ali, porque mesmo você fala, né? Aparece ali, bota a mão na mesa, fica indo um tempo, depois desaparece. Mas aí, então, esse trabalho espiritual seria feito com ela, para ela entrar no Maria Vaz, para ela poder se ajudar e os espíritos ajudarem aquele que está com ela também, para seguir o caminho dele, né? Ajuda para todo mundo. Para todos tá? eles. Tá. Os mais necessitados, de repente, são eles que estão desencarnados. Nós estamos encarnados, nós temos. Veja bem, pergunta 230, né? É aquela da questão da evolução, se faz aqui. Nós estamos numa oportunidade maravilhosa. Eles ainda precisam vir a essa oportunidade. Eles têm que modificar o pensamento deles lá, né? Modificar as atitudes, para que eles venham. Isso não significa que eles vão vir mansinho também, não. Tá? Pode vir manso, como pode vir ainda rebelde. Nós estamos vendo aí o mundo. Mas. Pode vir dizendo que, poxa, você veio aqui e continuou fazendo tudo que você vinha fazendo, então você não quer nada. Porque aquele que vai lá colocar a mão na mesa tem que se modificar. Não é só modificar o espírito doente, tem que se modificar também. Porque senão pode ouvir muitas vezes o que nós já ouvimos lá na mesa de desobsessão. Você faz. Como é que você não quer que eu faça? Tem um livro que mostra isso aí. Exatamente. Voltei. O Jacó estava lá na Federação Espírita Brasileira, Avenida Passos, né? Doutrinando, esclarecendo. Quando ele chega do outro lado, olha a luzinha dele. Todo mundo tem que se melhorar nessa história aí. Lado de lá, lado de cá, quem está escutando, quem está vendo, quem ouviu falar, quem foi lá. Mas também, Afrânio, às vezes, por exemplo, eu já fui ao MAP muitas vezes, né, para passar por. Já fui também em negócio de obsessão, já fui, né, na Hora de Maria, e já fui várias vezes, fui até sábado passado. Eu fui pelos meus filhos, mas aí você não pode modificar os seus filhos, entendeu? Você pede por eles, você pede para aqueles espíritos que acompanham eles, né, sejam ensinados, sejam esclarecidos e que eles consigam também, os nossos filhos consigam pegar um jeito melhor de viver. Mas você não pode modificar teus filhos para... Né, exemplo aqui, Consuelo. 6 anos as meninas tentando modificar o pai não conseguem. O exemplo está aqui no livro. Mas ninguém desiste. Né? É isso que eu estou falando. A gente vai, a gente pede, a gente fala. Não, ela mesma. Não. É a Matilde, essa senhora que vai falar uma coisa aqui muito legal agora, no próximo preleção. Vamos lá? Elisa? Vamos lá. Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impediu-lhe continuar. A nobre senhora que descira da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com acento consolador na voz sem lágrimas, não obstante a visível melancolia: filhas amadas, o sol combate as trevas todos os dias.
Fala aí. Hein? Nada, eu ia estar continuando. Sol combate as trevas todos os dias. O trabalho não pode parar, seja de um lado, seja de outro, seja em cima, seja de baixo. Tá? É o trabalho. Nosso trabalho. Tá? Não há essa palavra desistir. O que eu acho legal que fala aqui, né? Um acento consolador na voz, sem lágrimas, mas obstante a visível melancolia. Então o espírito já está mais equilibrado. As filhas estão chorando. Ela não, ela sabe que essa situação, né, isso vai ter um término, um determinado momento que vai mudar. Vai mudar. Né? Então ela está triste, está melancólica. Ela não está se envolvendo emocionalmente num problema que nem as filhas. Por isso que as filhas estão onde estão e ela está onde está. É a questão de controle, que nós também não temos, né? E as almas esclarecidas, né? Nós vamos puxar essa informação que colocou isso aí para o lado de cá. Nós, almas esclarecidas, a gente tem que começar a fazer essa modificação em nós e aqui, né? Já foi várias vezes explicado. Por isso que ela está, que ela fez aqui. Por isso que ela está aonde está, que você comentou. E as filhas estão por fazer. Estão nesse exercício, vão reencarnar para fazer a prova de novo. Fazer a prova. Nós estamos aqui encarnados, na atual encarnação, fazendo prova. Se passar, andar de cima. Se não passar, repete a lição. É o que eu entendo. Mas é isso mesmo. Né? Toda prova não é expiação, mas nem toda expiação é aprovação. Esse é o detalhe, né? A gente precisa ter. Expiação é um extremo, né? A prova não. A prova você pode chegar à expiação por ela, né? No futuro. Vamos lá, Edith. Vamos lá. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhos no conflito doloroso. Desculpemos o Papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância, uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que nolo arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa. Para que ele nos sentisse garantidas e felizes, viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. Olha só, nós lemos no Obra Póstumas, né, aquela questão dos desencarnes coletivos, Lélia e Platier. E ela fala, né, para explicar esses desastres coletivos para a gente, esses desencarnes coletivos, ela fala que o homem ele pode errar em 3 situações
pode errar socialmente, né? Que é isso aí que ele fez. Pode errar perante a família, pode errar perante a nação. Pode errar perante os crentes, pode ser um... Errou aí, né? Perante a família foi excelente, né? Pode errar perante a família e ser um excelente, né? Perante a nação, etc. Eu sei que ela explica isso lá, essa questão aí. Ele foi um excelente marido, um excelente pai, se preocupou com o conforto, com tudo mais, mas atrás disso, olha aí que situação. Né? Então, nós temos que tomar cuidado nessas três situações também. Nessa página aqui, quando eu estava lendo isso hoje à tarde, desse detalhe aí. Né? A gente sabe que isso também gera, a misericórdia do Pai gera um crédito essa questão aí do que ele fez. Ele deu conforto, deu educação, deu um lar digno. Né? Fala isso tudo. Mas havia esse crime por trás. Esse crime que ele vai dar, né, perturbar há mais de 40 anos, que ele está falando aqui, né? Por causa disso. Quem quer falar? Eu gostaria de... Aqui ele está comentando, lá em cima, quando ela diz: o Cláudio se fez para sempre credor de nossa estima e gratidão. Embora de todos esses três assuntos que você está comentando, olha como é difícil a doutrina espírita, bem entendida e, sobretudo, bem compreendida, nos levará a resultados. Lá no verdadeiro... oh, meu Deus, esqueci o título, o nome do título. Né? Esqueci o título. Lá não tem a missão dos espíritas, está no Evangelho. Pois é. Então, a gente acha que credor é aquele que é o cobrador, mas, na verdade, aquele que está passando pelos problemas, ele foi um mau caráter, mas é a família que deve a ele o amor que ele não teve. São esses lances que a gente ainda não tem, né, na mente. Eu estava aqui procurando aqui na internet a palavra o credor. O que seria aqui? Aparece só, não sei aqui. Credor é devedor, né? Do antônimo. Mas aqui é quem deve, aí já fala de dinheiro, das coisas, quem deve alguma coisa. É isso que eu estou entendendo. Quem entende aí de sinônimo, por favor, me ajuda aí. Né? Então, nós... Nós não entendemos essa matemática ainda. Né? Aquele caso do livro Voltei, o caso do livro Voltei do cara que tinha que não queria passar na ponte, né? Eu matei, eu errei, a consciência pesou na hora, né? Quer dizer, mas aí eu não estou dizendo a favor dele, não. Depois disso ele foi o máximo, tal, trabalhou, se esforçou, né? Foi um bom pai, foi um bom, né, na empresa, no social. Quer dizer, ele fez tudo certo, mas naquele momento antes, ele assassinou uma pessoa. Logicamente, tudo isso aí depois tem, né, o famoso resgate, né? Mas a misericórdia do Pai é que não vai dar mais tempo. Mas na próxima segunda nós vamos ver o que é o tamanho da misericórdia do Pai. Vamos lá? A essa altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçadas as três num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Tornaremos, contudo, ao campo da luta regeneradora e benfazeja, que vale para nós a paisagem celeste sem a libertação daqueles que amamos. O coração amoroso, atormentado,
abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido, em duelo com as serpentes de um sapo. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível numa situação de destaque, adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que não-las deram. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo com o esquecimento dos próprios benfeitores. Isso aí me lembra até uma história que tem dos três príncipes, né, no livro do Neo Lúcio. Alguém se lembra dessa história? Né? É mais ou menos isso aí, que o rei estava já perto, né, estava velho, sabia que a qualquer momento ia desencarnar, pega uma quantia em dinheiro, em bens, e dá a cada um dos três príncipes para ver qual tenha mais condições de herdar, né, o império, né? E o primeiro deu um prazo determinado para eles se apresentarem com os resultados do que eles fizeram com aquela quantia. O primeiro chegou, né, cheio de... Não me lembro bem o que foi. Sei que um foi cheio de... a história se passando lá nos países do Oriente Médio, né? Cheio de camelos com... assim, tapetes, cortinas, né, que tem muito valor, né? Até hoje tem muito valor. E falou, né, roupas, pai, tá aí, teu dinheiro eu tripliquei ele, né? Eu trabalhei muito nesses testemunhos, trabalhei dia e noite, fiz esse tesouro enorme com que você me deu, né? Tá aí. O mundo aplaudiu, o pai olhou muito bem, meu filho, parabéns. Aí veio o segundo filho, esse já foi com joias. Pai, cavei, minerei, tal, fiz de tudo, né? Garimpei, botei os homens para trabalhar dia e noite, tá aí. A fortuna tá 5 vezes maior. E todo mundo aplaudindo, e o pai muito bem. Aí cadê o terceiro filho? Chegou um cara todo mal vestido, sujo, triste. Aí o pai fala, e você? Pai, não te trago nada para você ver. Tá? O seu dinheiro, eu fui nos recantos mais pobres do país e vi mães sofredoras, crianças sofredoras, tá? Vi a ignorância dominando, fiz escolas, montei hospitais, fiz estradas, rede de esgoto, água. Ou seja, todo o seu dinheiro, pai, eu empreguei nisso aí. E realmente eu não tenho nada para te mostrar. Né? O rei se admirou e falou, você é o herdeiro, você será o futuro rei. Né? Então, onde tem um infeliz, o que ela está falando aqui, não pode haver a felicidade. Não estou falando em parentesco não, tá, gente? Enquanto houver um lá fora pedindo comida, pedindo uma moeda, nós não seremos felizes. O próprio nosso lar incomoda isso. Tem lá, né, o campus de repouso, mas incomoda. Você vê que o tempo todo lá, pelo que o Clarice fala, eles ficam tentando estimular as pessoas a trabalharem, os que estão no campo de repouso. Não lhes falta nada, mas eles estimulam a trabalhar, para sair da inércia. Enquanto no mundo houver essa situação que nós passamos, nós não seremos felizes. Não seremos mesmo. Né? Tem que mudar muita coisa no mundo. Muita coisa mesmo. A miséria tem que acabar. Né? Em primeiro lugar. Né? Todo mundo tem que ter um mínimo do digno. Né? Mínimo do digno. Eu acredito que na regeneração isso comece a acontecer. Né? Ele fala, educação e instrução. Chegar ao feliz, senão não chega, dessa forma não chega. Né? Alguém mais quer falar, Jorge? Quer falar alguém?
Está no livro Alvorada Cristã, do Neo Lúcio. A história é parecida com isso, tá? Algumas coisas que eu, eu tirei, eu botei. É parecida com a parábola dos talentos, né? É. Esse livro Alvorada Cristã, o Neo Lúcio fez. Oh, legal. O Grande Príncipe. Ah, é maravilhoso. Procurar aí na internet vai ver. E tem outra, Amizade Real, outra história fabulosa. Várias outras, várias outras. A Lenda do Dinheiro. Tem um monte de história legal. Eu me senti jovem mesmo quando li, tá? Já que é para jovem, eu gostei. Bom, vamos lá? Vai começar a falar sobre os planos de reencarne dessa família aí. Tem 3 minutos, vamos lá. Bom, A venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu. Ouvidemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos para socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram de despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas divinas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio, através da cordialidade e do respeito vividos em comum. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima, a fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência. Comprometi-me a acolher também, no tabernáculo materno, as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidades de improviso. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Bom, então nós vamos ver que ela vai receber o Antônio, sobrinho, 6 entidades que andam junto ao Cláudio, né? Do grupo do Cláudio, que ela também quer ajudar, 7, e as 2 filhas, 9 filhos. Sendo desses 9, inclusive e o pai, né, que é o Cláudio. Então vem o pai e mais 7, que só vão fazer aqueles famosos tumultos, né? São entidades ainda viciadas, né? Poucas virtudes, etc. Quer dizer, aquela vai ter de amparo o quê? As 2 meninas. Mas olha só o sacrifício dessa senhora. Para ela ter 9 filhos hoje é um sacrifício, né? Ninguém quer ter. Imagina sabendo que 7 é problemático. 7 filhos problemáticos. Mas o que ela está falando aqui, né? Aprender a soletrar, né? Né? Que Jesus ensina. Fala, Jorge. Oi? A musiquinha tinha do Augustinho e família lá, que era tudo complicado, essa família muito unida e também muito cansada. Mas no final acaba todo mundo pedindo perdão. Eu esqueço o nome a letra da música, mas é interessante. Aí vai receber as obsessões todas como filhos, você imagina como é que vai ser essa família, é isso que eu estou falando. É um time, né? As 2 meninas e ela que vão apaziguar a situação, né? Porque vai ficar todo em cima do Cláudio. O Cláudio vai ser alguém ali.
Aquele caso da Dona Isabel no livro dos Mensageiros, tem um menino rebelde, mas é um só. E 3 meninas cordeirinhas, não é isso? Mansas. Aí não. Aí vai ser um pau, vai quebrar mesmo. Bom, faz parte da nossa caminhada também, né? Bom, Nós merecemos. para... Oi? Nós merecemos. Vamos parar por aí e semana que vem a gente continua, né? Porque ainda não chegou a Matilde. A Matilde vai chegar daqui a pouco. Né? Quando acabar esse caso, é que esse caso é interessante a gente ver essas coisas, porque realmente tem coisa aí para a gente aprender, né? O André Luiz colocou e não foi à toa. A gente está vendo como são as programações de reencarnação no outro lado. Né? Apesar que não dá muito detalhe, mas o pouco que dá para a gente sentir, né? Sentir que não é bem como a gente pensa, né? Nem como a gente quer. Eu queria só anjo aqui dentro de casa, não sei porque eu não consegui. É. Família de margarina, né? Anúncio de margarina. Hein? Todo mundo se amando, né? Família de anúncio de margarina, né? Todo mundo se amando, né? Né? Eu ainda tenho que ouvir uns e outros dizendo que tem a família perfeita. Não briga, são felizes, família feliz. Eu falo, ah, tá. Eu digo, tá bom pra você. Eu posso falar que não brigo todo dia, né? Às vezes tem um dia que eu passo do manso, né? Aí passa. Ai, meu Deus do céu. Bom, deixa eu